Fala, meus amigos, uma ótima noite para vocês. Sejam muito bem-vindos ao Noar Podcast. Você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, já convido a você se inscrever aqui no nosso canal. Se você já é um ouvinte recorrente, mas ainda não é um inscrito, se inscreve, isso ajuda a gente demais. Já estamos aí com mais de 13.100 inscritos aqui no nosso canal no YouTube. E esse mês de janeiro está sendo um mês incrível, de uma audiência assim fora do comum, e é muito legal. A gente até comentei isso em outros episódios aqui do nosso Noar Podcast, que as pessoas falam, o podcast está saturado, todo mundo está ouvindo podcast, e a tendência é diminuir. Na verdade, não. Na verdade, os nossos números, inclusive do Analytics, mostram que 2026 a gente já começou com tudo, com aumento de audiência. Então, muito obrigado a você que está ouvindo o nosso programa, seja aqui no YouTube, seja no Spotify também, que nossos episódios estão lá no Spotify, nas redes sociais também, tanto no Instagram quanto no TikTok. A gente tem o nosso conteúdo lá, então muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência também estar aqui acompanhando o nosso canal, beleza? Hoje a gente tem um bate-papo muito legal com um empresário aqui de Bom Jardim, mas eu sei que ele não é bonjardinense, mas se tornou bonjardinense. Ronaldo Sacco, seja muito bem-vindo ao nosso Noar Podcast. Obrigado, Thiago, obrigado, boa noite. E fico muito feliz de ver empresários como você crescendo. Sabe, vizinho aqui é muito gratificante ver quem a gente gosta, né, tendo sucesso, é muito bom. Pô, muito legal, cara. Obrigado pela sua disponibilidade de agenda também. A gente já teve um episódio aqui com o Ronaldo, junto com a Tainã e também com o Hot, para falar dos 30 anos da Valorize Contabilidade. Então foi um podcast muito legal que tá aqui no nosso canal, tá em destaque aqui no nosso canal, inclusive é só você entrar aqui no nosso canal, clicar aqui na nossa logo, vai abrir a página completa, vai ter lá uma aba, o especial Valorize 30 anos. É só você assistir que o podcast também tá muito legal. Inclusive o Hot é uma pessoa muito conhecida aqui na nossa região, não somente aqui em Bom Jardim, mas em toda a região. Foi um podcast muito legal mesmo, vale a pena você conferir. E hoje vai ser um podcast também cheio de insights, de dicas. A gente vai conhecer a história, a trajetória do Ronaldo, mas também vai ter várias dicas para você que é empresário também. A gente sabe que o nosso público aqui no Noar Podcast é composto também de muitos empresários, muitos empreendedores que ouvem o nosso programa. Por mais que a gente tenha um conteúdo variado de convidados, a grande maioria, né, Thalia, é de empreendedores que vêm aqui no nosso podcast, de diferentes áreas de empreendimento, mas são empreendedores. Galera que empreende na área da saúde, na hora que empreende na área de contabilidade também. Então, são vários empresários que vêm aqui no nosso podcast e, por consequência, a audiência também vai se assemelhando aos conteúdos que a gente vai trazendo. Então, muito obrigado a todos vocês, ok? Eu quero agradecer, inclusive, os nossos parceiros, nossos patrocinadores, o SAF Assistencial, 30 anos com você, agora também tem o SAF Pet. Olha que legal, você que é associado SAF, você já tem toda a sua família como associado do Plano SAF, mas você tem o seu amigo de estimação, o seu melhor amigo, o seu cãozinho. Agora tem a oportunidade de você incluir ele no seu SAF assistencial. E lá em Friburgo foi inaugurado o Memorial SAF Pet. Olha que legal. Durante o nosso episódio vai estar passando também um institucional do SAF, mostrando com detalhes como que está o Memorial do SAF Pet. Muito legal. Então, por apenas R$12, a partir de R$12, você consegue incluir o seu pet no SAF assistencial. Como que você faz isso? Você vai até o SAF e você vai poder fazer a inclusão, ou também acessa o QR Code que está na tela e faz isso tudo pelo celular. Você pode mandar mensagem no WhatsApp, eles vão poder te ajudar, te orientar a fazer essa inclusão. Então, o SAF assistencial você já conhece, todo mundo tem, e agora com essa super novidade, com o Memorial SAF Pet em Nova Friburgo, atendendo toda a região. SAF todo mundo tem. Muito obrigado pela parceria aqui no nosso programa. Também quero agradecer os nossos parceiros do Soneca Home. A Soneca Home fica localizado lá em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, ao lado ali da Carrapeta, bem fácil localização, com estacionamento também na loja, para você não ter problema para parar o seu carro. A Soneca Home tem verdadeiros especialistas que vão te ajudar na escolha dos seus móveis. A Soneca transforma casa em lar.
Então tem móveis para todas as áreas da sua casa, cozinha, quarto, sala, tudo isso você encontra lá na Soneca. E aqui no QR Code também na tela, você confere um Instagram que tem todas as novidades na palma da sua mão. Soneca Home, transformamos casa em lar. Gratidão também pela confiança aqui no nosso programa. Nós estamos conectados também através da Free Online. A Free Online é o melhor provedor de internet da nossa região, inclusive conectando todas as cidades da nossa região, Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Duas Barras, tem Free Online. E você que é um provedor de internet de qualidade que não vai deixar você na mão, a Free Online é o melhor provedor. Inclusive, também tem TV por assinatura Free Online. Você não vai perder nenhum jogo do seu time do coração assinando também a TV por assinatura da Free Online. Então acesse o QR Code aí, vai direto para o site da Free Online. Lá tem todos os planos de internet, TV por assinatura e você pode escolher o melhor para a sua realidade. Free Online é top. Free Online é você feliz e muito obrigado também. Esse ano de 2026 vai continuar com a gente aqui no nosso Noar Podcast. Assim como os nossos parceiros do Colégio Força Máxima, lá em Nova Friburgo. Colégio Força Máxima educa aí seu filho com qualidade. Mais do que preparar, transformamos o futuro do seu filho com a metodologia de ensino, sem dúvida, sensacional, com uma equipe multidisciplinar também incrível, professores extremamente competentes e um material didático também digital e físico de excelência para o seu filho. 2026 já está aí, seu filho merece, ou a sua filha também merece, um colégio de qualidade com profissionais sensacionais localizados no centro de Nova Friburgo. Então você que está assistindo nosso podcast aí, matricule seu filho e sua filha no Colégio Força Máxima. QR Code aí você confere todas as novidades, tá? Lá no Instagram do Colégio Força Máxima. Muito obrigado. E o Colégio Força Máxima, ele faz parte também de um grupo educacional que envolve aí 9 cursos e a Uniaselv Faculdade EAD. Esse mês de janeiro a gente vai ter um podcast muito legal também com os representantes da Uniaselv aqui no nosso podcast. Então fique ligado, na semana que vem, podcast incrível para a gente falar das oportunidades de graduação e pós-graduação da Uniaselv EAD. Muito bom, gratidão a todos vocês, muito obrigado pela confiança depositada aqui no nosso Noar Podcast, porque é uma parceria muito grande de ter vocês confiando a marca de vocês conosco aqui no nosso podcast. Ronaldo, vamos começar o nosso bate-papo de hoje, começando com quem é o Ronaldo, né? Essa é uma pergunta, eu acho que todo empreendedor, quando as pessoas querem conhecer quem é, a pessoa fala assim, mas quem é o Ronaldo? Onde que você nasceu? De onde que você veio? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Claro, vamos lá. Primeiramente, só patrocinador de peso, hein? Tem que botar Graças Valorize a Deus. aí, hein? Vamos colocar, ué. Depois do podcast a gente combina. Vamos lá, então. Quem que é o Ronaldo, né? Bom, aqui para Bom Jardim, eu sou o genro do Hot. Né? Sou conhecido aqui principalmente no interior. Né? Quem que é o Ronaldo? É o genro do Hot. Né? Mas, vamos lá. Contando um pouquinho brevemente da minha trajetória, né? Eu nasci lá no Rio Grande do Sul, me formei em Ciências da Computação, lá na UPF, em Passo Fundo. Fiz Segurança da Informação, fiz MBA na área de Macroeconomia também. E desde então, desde depois de formado, venho atuando como empresário. Abri empresa e atuando como empresário. E desde então, abrindo outras empresas também que prestam serviço de uma para a outra. Sempre fui apaixonado por empreender, pelas dificuldades do empreendedor, né, por resolver problemas, resolver dores. Porque empreender é resolver dor. Né? Tu sempre está ali resolvendo dor, gerando uma transformação para alguém. Sim. Né? Então, essa, rapidamente, aí foi a minha trajetória. Comecei lá no Rio Grande do Sul, depois abri a empresa por falta de encontrar pessoas técnicas capacitadas lá no interior do Rio Grande do Sul. Eu virei minha empresa, me movi ela lá para Palhoça, em Santa Catarina. E Palhoça é um campo tecnológico, né? Tem uma área tecnológica muito forte. Então, a gente encontrava... Lá foi fácil para encontrar mão de obra. Legal. E aí, ali a gente começou a crescer. Né? Então, hoje a gente temos aí 7 empresas, né, espalhadas aí pelo Brasil. Né? Essas empresas pertencem a 2 famílias. Eu sou uma delas, né? A minha família é uma delas, eu e a minha esposa Tainã. E tem outra família também que é dona de todo esse grupo de empresas. Ah, legal. E essa primeira empresa que você criou já foi também na área de tecnologia? Qual foi
esse embrião, digamos assim, que você iniciou? Sabe, quando eu me formei em ciência da computação e logo depois em segurança de informação, eu estava trabalhando como CLT, como a maioria aí dos brasileiros, né? Tinha um emprego normal, das 8 às 18. E teve um fato, eu vou contar rapidamente aqui, que foi a mudança de chave para mim. É que eu estacionei o carro na frente da minha casa e eu fui sequestrado. Nossa. E aí entraram 4 pessoas, uma em cada porta do carro, né? E me colocaram para dentro. Me colocaram no porta-mala, na verdade. Deram um passeio, encurtando a história aqui, né? Deram um passeio, fiquei 2 horas aí dentro do carro e me largaram no meio do mato. Meu Deus. E aí eu pensei, né, reflexão, 2 horas refletindo, parece que tinha passado um dia, mas estava tranquilo. E aí eu pensei, poxa, tá na hora de mudar, né? Precisa fazer alguma mudança na minha vida aqui. E aí me colocaram deitado lá, sem sapato ali, à noite, era uma meia-noite mais ou menos, aí 11 horas da noite por aí. Eu estava deitado no meio do mato, daí eu vi o carro saindo, né, lá longe, sem nenhuma luz, nada. E aí eu fiquei só cuidando de onde é que o carro estava indo, para poder seguir esse mesmo caminho, porque vou achar uma estrada, vou achar alguém, né? E aí beleza, fui andando, dei uma meia hora mais ou menos, e até que eu vi a rodovia lá passando, os carros, cheguei até a rodovia, tava perto da minha universidade onde eu estudei. Aí parei lá, enfim. Aí, cortando a história, né, eu pensei, eu tenho que fazer algo diferente da minha vida. Né? Trabalhar aqui como CLT das 8 às 18 é bom, aprendi muito, mas eu acho que eu preciso dar uma melhorada, né? Melhorar as minhas condições, né? Melhorar o meu lado profissional também. E aí eu enviei um projeto para um provedor de internet, né? Como a Free Online, enviei um projeto de telefonia. Vamos colocar telefonia, isso há 10 anos atrás, né? Um pouco mais talvez. Vamos colocar telefonia no seu provedor. Na época só tinha as grandes teles, né? A Oi era muito conhecida no Brasil inteiro. E aí, foi uma negociação e apostaram em mim, apostaram no projeto. Né? Eu não tinha nada, eu tinha só o conhecimento, mas não tinha software, não tinha nada. E aí eles apostaram no projeto, deu muito certo. Né? Eles começaram a vender bastante telefonia, fizeram um combo internet e telefonia. E assim foi crescendo, a minha empresa foi crescendo, que eu entrei lá como um prestador de serviço, como um PJ. Né? E aí, depois de uns 2 anos, o software já estava mais maduro, outras empresas do setor, lá do Rio Grande do Sul, começaram a querer comprar também. E aí nessa época aí, eu precisava de um sócio. Eu era um estudante assim que eu vendia o almoço para pagar a janta. Era tudo muito apertado, dinheiro contado, né? E aí eu conheci uma pessoa, né, que é essa outra família que é dona também hoje das empresas aí do grupo. E eu lembro muito bem, lá atrás, quando a gente começou do zero, zero. Né? Aquele cara que fecha qualquer serviço que aparecer. Vamos aí formatar computador. Vamos formatar computador. Vocês instalam uma câmera, não sei, instalamos câmera. Data center, vamos refazer o data. O que aparecer de serviço aí a gente estava fazendo. E aí eu lembro que eu chamei meu atual sócio para jantar, a gente foi comer um hambúrguer, né, lá no interior. E eu falei, olha, precisamos aí unir forças, né, uma sociedade, eu já tenho uma empresa que está funcionando e eu quero te vender metade dela. E ele, outro pelado aí, que não tinha dinheiro também para nada, como é que eu vou comprar essa empresa, né? E aí ele olhou para mim e disse, como que a gente vai fazer? Eu não tenho dinheiro. Eu falei, não se preocupa. A empresa, na época, também não valia muita coisa. E eu falei, não se preocupa. Vamos se juntar e com nós dois juntos, trabalhando, a gente vai ganhar dinheiro e com esse dinheiro você vai me pagar. E ele me pagou em 10 prestações a empresa. Né? E estamos aí até hoje. Crescemos junto. Vê que, às vezes, 1 mais 1... né, não se transforma em 2, 1 mais 1 vai muito mais longe. Né? Quando você acha um sócio certo, uma pessoa certa para trabalhar, você consegue ir muito mais longe. E aí o sócio que não pensa igual a mim. Né? O sócio é mais na área comercial, né, área de negócios. E eu entrei lá na época na parte técnica. Então ele vendia e eu entregava. Ele vendia e eu entregava. E assim foi crescendo. Assim foi crescendo até parar aqui em Bom Jardim,
onde eu vim para cá devido à minha esposa que me trouxe para cá, Aham. que ela é daqui. Então a gente está morando aqui, abrimos a Valorize aqui também. Muito bom. Eu vou até mais pra frente do nosso podcast fazer uma pergunta nesse sentido de sociedade, né? Visto que você já tem Claro. essa experiência. Mas você disse que apresentou um projeto para um provedor de internet. Essa questão dessa parte técnica, como que você escolheu essa parte? Por que investir em telefonia na época? Da onde que veio essa ideia mesmo desse projeto? Porque é ousado. Você disse que não tinha o software, né? Só tinha o projeto. Da onde que veio também essa ousadia? Já na sua família já tinha algo parecido? Como que veio esse insight realmente de ir justamente para essa área de telefonia e abrir a empresa nesse segmento? Certo. Então, eu sempre gostei de tecnologia. E na época, lá no interior no Rio Grande do Sul, tinha muitas comunidades que não tinham telefone, não pegava celular. Aqui também. E tinha algumas casas do interior que tinha um ramal de telefone, que não era um número de telefone, era um ramal para te conseguir falar com o vizinho. Né? E era muito arcaico na época. A tecnologia avançou muito, muito rápido nesses anos, né? E aí foi um projeto que eu pensei em querer ajudar essas comunidades, né? E também era algo que me trazia um desafio, né? Então eu fui desafiado a fazer algo, né? Não só para mim, né, como profissional, mas também para a comunidade, para os problemas que, como eu trabalhei com PABX, né? Na época era CLT. Eu trabalhava com PABX, que é fazendo manutenção em hospitais, centrais telefônicas do hospital, de prefeitura, de empresas menores também. Então, eu já tinha um certo contato com telefonia, com o ramal, né? Então, eu fui quis ir para esse lado, principalmente aí para ajudar o povo ali da região, mas também para mudar de vida. Né? Eu precisava mudar de vida, eu precisava trazer mais, me desafiar mais, né? Para mim, estava muito cansativo a questão do ser CLT, fazendo sempre as mesmas coisas, os mesmos processos, né? Mas isso me ensinou muito. Né? Me ensinou muito. Meu pai ele é empresário, a minha mãe não, minha mãe é CLT, a maior parte da vida, né? Mas sempre empresário pequeno, ali da cidade, conhecido na cidade, né? Aprendi muito, sem dúvida nenhuma, com os meus pais, como fazer e como não fazer também, né? O que dá certo e o que não dá certo, porque a gente tem que aprender muito com os erros também, né? Isso é muito valioso. E por conta disso, né, foi uma certa ousadia até na época, né, ter apresentado esse projeto que eu nem tinha o software em mãos, mas eu sabia como chegar lá. É como um arquiteto vai vender uma casa, ele não tem a casa em mãos, mas ele sabe como chegar lá. Né? Ele não está dando um tiro no escuro, né? Ele sabe o caminho. Só que tem que ter alguém apostando financeiramente aí, né? Para sustentar ali até nascer, até dar certo. Sim, Né? sim. Então eu lembro dessa empresa com carinho até hoje, né? Ficou cliente nosso aí por muitos anos. Que legal. Aí depois houveram mudanças, mas continuo com contato com os donos aí, com o pessoal de lá e tem um carinho até hoje, né? Que bacana. Por eles. E isso vem um aprendizado muito legal já nesse podcast sobre a questão do empreendedor ele descobrir qual é a dor latente aonde você Sem está dúvida, localizado, isso é fundamental. né? Porque ali você viu a dor latente na telefonia local e você falou assim, como que eu posso solucionar isso? E isso se aplica em todo tipo de negócio. Em tudo. Imagina você montar uma empresa onde não existe dor local. Vou montar uma loja de venda de Ferrari em Bom Jardim. Pô, vai ser difícil. Por mais que seja bacana e tal a loja, né? Mas vai ser difícil vender aqui. Né? Então, a gente tem que pensar sempre qual é o lugar que vai resolver a dor né? Esse meu negócio vai resolver a dor de qual lugar. Sim. Então, a gente tem que sempre estar atento a isso, sem dúvida. Sim, sim. O ensinamento, eu acho que o empreendedor ele vai aprendendo com o decorrer é justamente no que você falou, do que você pode fazer, mas principalmente do que não fazer. Dentro da sua experiência hoje de empresário, o que você, olhando assim para sua trajetória, fala assim, poxa, eu aprendi isso, isso é um erro que eu acho que eu não cometo mais. Teve algo do tipo assim que você lembre agora para poder trazer, até como insight para a galera que está assistindo o nosso podcast? Teve vários. E tu sabe que
acho que eu vou dizer o primeiro, Aham. comigo mesmo, né? A gente tem que aprender a desaprender também. A gente tem que aprender coisas novas e dar lugar, né? Tirar, estou fazendo um processo sempre assim. Se dê tenha a mentalidade de que esse processo pode ser que possa ser melhorado, pode ser que esteja errado. Eu sempre fiz assim, talvez meus pais sempre fizeram assim, e eu continuei fazendo assim, mas pode ser que tenha formas diferentes de fazer hoje, formas melhores de vender algo, né? Por exemplo, eu sempre, lá atrás, no começo, eu sempre contratei meus funcionários. Eu fazia entrevista frente a frente e contratava. E aí até que chegou um momento que eu vi, opa, tá dando muito errado, tô dando muito turnover, né? Meus funcionários tá saindo pelo comportamento. Eu tô contratando pela técnica, que eu consigo saber se você é um bom técnico ou não, se você tem conhecimento, mas tá saindo pelo comportamento. Aí eu comecei a contratar uma empresa de RH para fazer o recrutamento. Uma psicóloga faz um teste e aí o problema de comportamento zerou. Então parei de ter turnover dentro de casa. Então sempre tem que estar disposto a saber que o que eu estou fazendo hoje pode não estar certo. Eu posso melhorar ainda mais. Então, cabeça aberta. Às vezes você vai chegar para mim dizendo, Ronaldo, por que tu não faz de tal forma? Eu, poxa, é verdade. Né? Eu posso melhorar isso de alguma forma. Né? Mas uma dica que eu dou, assim, que é fundamental, que dói para alguns empresários, né? É contratar pessoas para cargos importantes que sejam melhor do que você. Isso dói, às vezes custa caro essa pessoa. Sim. Mas isso faz toda a diferença. Sabe? Você conseguir contratar pessoas que sejam melhor do que você em cargos específicos. Por exemplo, eu preciso contratar um vendedor que seja muito melhor do que eu. Eu preciso contratar alguém lá para o financeiro que seja muito melhor do que eu, para gerir de forma correta. Alguém para o meu time de desenvolvimento, o líder de desenvolvimento, desenvolve muito melhor do que eu. Eu dou o norte, eu contrato, trago estabilidade para ele, mas ele tem que ser melhor do que eu. Sim. Nós contratamos agora um professor. Um professor que ele é conhecido na nossa área técnica, que ele é conhecido no Brasil inteiro. Mas ele é muito à frente da média do mercado. Ele é muito bom. Então, a gente tem que procurar contratar pessoas que sejam acima da média. Isso vai fazer com que a sua empresa seja acima da média. E assim a gente vai crescendo. Que o Noir aqui entregue algo acima da média. Sim. Que, independente do setor. O que a gente sempre faça algo pensando, poxa, eu preciso ser acima da média para ser reconhecido, para ter mais valor aos olhos de quem compra. Então, poder cobrar mais também. Sim. Eu penso que uma dificuldade muito grande, ô Ronaldo, dos empreendedores em geral no Brasil de botar isso na prática é porque não se ensina ser empresário, não se ensina ser empreendedor. Então, o pequeno e o médio empresário hoje no Brasil acaba que ele é uma equipe, né? Ele tem que se virar para fazer tudo e acaba que muitas vezes o orçamento ali pequeno tal, e ele tem uma certa dificuldade também, não somente de orçamento, mas também de mentalidade de delegar até questões mais simples. E eu penso que até questões estratégicas existe se eu estiver errado você me corrija, um certo preconceito ainda de delegar. Poxa, mas eu vou colocar uma outra pessoa para cuidar do meu financeiro, ele vai saber das minhas finanças, né? Como que você lidou com isso e como que hoje você consegue também passar para outros empreendedores que tenham talvez esse pensamento limitante ou esse preconceito nessa área de falar assim, poxa, eu como dono preciso fazer tudo principalmente nessa área estratégica. Isso eu entendo grande parte dos empresários, viu? E sabe, Thiago, quando a gente está abrindo uma empresa por necessidade, essa empresa tem que sustentar a minha família. Sim. Essa empresa não pode errar. Né? Então, a gente dá passos mais bem pensados, a gente não arrisca tanto. Agora, quando você já está num certo ponto que você pode abrir uma empresa, que você tem segurança financeira já formado, né? Então você consegue arriscar mais. Você tem capital para segurar a empresa. Agora, vamos lá na questão do eu empresário. Né? É uma pessoa que está cuidando de uma família com a sua própria empresa. Às vezes o dinheiro está muito contado. Né? O dinheiro está ali, tu não tem muita margem. Né? E essa é a realidade.
da grande maioria aí dos pequenos empresários, né? Então, como fazer? Né? Como delegar? Né? Até para ir para o próximo nível, né, Para ir para o Ronaldo? próximo nível. Não, esse crescimento tem que existir. Ele tem que existir no momento certo. Né? Mas delegar é algo que tem que haver um treino da cabeça do próprio empresário de, olha, eu vou passar e confiar essa tarefa para você, mas não é só fazer isso. Eu tenho que te ensinar. Olha, eu quero que você faça assim, assim, assim. Você vai fazer do meu jeito. Tá? Então, você entrega a tarefa, delega, confia, diz como você quer que seja executado, para depois você poder cobrar. Entendeu? Se o teu funcionário não seguiu exatamente o que você está dizendo, o que acontece em muitas empresas que só delega e vira as costas, o dono vira as costas, né? Espera que o funcionário tenha a cabeça para executar como você executa durante anos na empresa. Né? Isso não existe, isso não vai acontecer. Né? Então, a forma de delegar, você passa o que você quer de forma clara, explica, preferencialmente por escrito, tem um processo simples. Ó, é aqui, ó, tá aqui a receita de bolo. Tu vai fazer um bolo para mim? Tá aqui a receita. Eu quero que você siga essa receita. Porque se eu pedir para você, Thiago, me entrega um bolo. Cara, tu não vai entregar o bolo que eu tô imaginando aqui na minha cabeça. Não. Agora, não vai facilitar o teu trabalho se eu falar, me entrega um bolo, tá aqui a receita? Sim. É isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito para tudo. Quando a gente for delegar, independente a área, tem que passar com clareza para o colaborador poder seguir. Sim, então, delegar é fundamental. É fundamental. Só que como que você vai delegar? Como é que é esse primeiro passo? Se você está começando uma empresa, e às vezes, muitas vezes sem dinheiro, a gente tem que começar devagar. Às vezes a gente não consegue contratar uma pessoa melhor do que eu quando eu estou começando. Às vezes falta verba, falta dinheiro. Mas contrate uma pessoa que tenha boa vontade, então. Sabe, uma pessoa que tenha a mentalidade de que eu quero crescer, eu vou vestir a camisa, né, eu vou fazer, eu estou aqui dentro para aprender. Isso vale muito também, muito, muito. Boa parte dos meus funcionários que eu tenho hoje, eu contratei eles sem conhecimento e fui treinando. Eles vieram para a empresa sem vícios de outras empresas. Eu treinei eles do jeito que eu acredito que é o melhor para minha empresa. Eles seguem exatamente isso, cresceram. Eu tenho estagiários que hoje já viraram sênior. Ah, que legal. Então, isso de anos aí foram crescendo. E hoje, nós temos mais uma estagiária que em dezembro foi efetivada. Sabe? Então, às vezes tu pode começar com estágio, que é bom para você enquanto empresa, o custo vai ser relativamente baixo, e é bom para a pessoa que está aprendendo também, que quer aprender. E essa pessoa dando o resultado vai se traduzir lá na frente em mais receita, tu consegue começar a dar o giro, consegue vender mais, consegue pagar melhor o funcionário, consegue contratar mais funcionários. Mas tudo isso o empreendedor tem que ter estômago, né? Porque a empresa não é uma crescente, né, reta, né? Não é linear, ele vai em zigue-zague, então vai ter momentos de baixo, vai ter momentos de cancelamento, vai ter momentos de novas empresas, é assim. Né? Mas se tu pegar uma janela maior de 1 ano, 2 anos, você vai ter que ver esse zigue-zague subindo. Né? Mas ser empresário é divertido. Não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo. Começar sem experiência pode ser um tiro no pé. E é interessante que enquanto você falava, veio a questão do processo, né? De você ter processos bem definidos, vai ajudar bastante nessa questão de você conseguir delegar. É porque muitas vezes o empresário, o empreendedor, e aí vem esse alerta também, ele só vai fazendo. Ele não parou para pensar como que é feito aquilo, né? Ele só vai fazendo. E aí, quando você define os processos, independente de quem esteja naquela função, se ele seguir aquele processo, vai acontecer, né? Cara, você tem que criar várias receitas de bolo. Legal. Né? A empresa é sua. Você sabe como que tu quer que o comercial se comporte, como que as mídias, o marketing se comporte, como que tu quer tudo. Desde do atendente, que tá ali a recepcionista, né? Se é para dar bom dia, como é que é para dar esse bom dia, se é para servir um café, se não é. Escreva tudo.
e só entregue. Uma vez escrito, se trocar o funcionário depois, tu vai falar para o novo funcionário que chegar. Lê aqui, ó, aqui está o manual de tudo que tu tem que fazer. Tu não vai precisar treinar essa pessoa de novo. Né? Então são três P's, na verdade, né? que a gente tem que ter forte dentro da empresa. Processos é um deles. Tem que ser forte. Né? E é chato desenhar processo. É chato escrever. Mas é uma vez só. Né? Depois só vai melhorando. Então, processo, pessoas boas e um produto bom. Legal. Ou serviço, no seu caso, né? Ter um serviço bom. Se tu tem isso bom, os 3 pilares aí, ó, redondinho, a chance de você conseguir avançar já está acima da média. Sim. No caso de quem é prestador de serviço, ele tem uma vantagem que ele não tem estoque, né? O estoque está aqui dentro, né? Prestador de serviço é muito bom. Eu adoro. E a margem acaba sendo melhor porque você não precisa estar ali comprando estoque sempre, né? E você não precisa... Então, quem é prestador de serviço, a gente tem muitos prestadores de serviços que assistem nosso programa, ele tem uma vantagem nesse sentido do que pessoas que têm que comprar produtos para poder revender, né? Então, acaba que todos nós precisamos aprender, né? Precisamos ter uma mente aberta realmente para os novos processos da nossa vida mesmo e aprender a ser empresário, aprender a ser empreendedor, não ficar só com aquele pensamento, eu vou trabalhar por conta, né? Eu vou trabalhar por conta própria. E aí você não sabe quanto que você ganha, você não sabe quanto que você gasta, você mistura vida pessoal com vida jurídica, e aí a pessoa está trabalhando muito e acha que não está ganhando dinheiro, fica aquela situação que acaba que a pessoa fica decepcionada com empreender, mas na verdade ela não colocou o empreender na prática. Na sua avaliação, Ronaldo, de tanto tempo na prática mesmo trabalhando, por que o brasileiro ainda tem essa dificuldade grande de misturar isso tudo, sabe? De não conseguir fazer essa divisão e falar assim, poxa, eu não vou pegar o que sobra da minha empresa, eu vou ter um salário da minha empresa. O que você avalia sobre isso? Sejam muito bem acolhidos ao SAF Pet Memorial. Esse espaço foi criado com muito carinho, com muito respeito e com um propósito muito especial. Cuidar de você e da sua família no momento de despedida do seu pet. Por isso aqui, cada detalhe importa. Cada ambiente foi pensado e planejado para dar uma despedida digna para o seu pet e acolher a sua família. E é claro que nós temos uma equipe para te atender de forma 100% humanizada. Sinta-se acolhido por todos nós. Estamos preparados para receber você aqui. Agora estamos aqui no centro da cidade, na rua Augusto Spinelli, onde fica localizada a Inove Cursos. Vem comigo! Agora acompanhe com a gente, conheça nossas salas onde tudo acontece, começando com a turma de Design de Sobrancelhas, um curso completo onde os alunos aprendem na prática todas as técnicas. Temos também o curso de maquiagem profissional. Temos o curso de massoterapia com técnicas de massagem modeladoras e relaxantes, curso de limpeza de pele com tratamentos faciais e o curso de lash design. E não paramos por aí, agora vamos mostrar a sala do curso de manicure master, um curso que pega do básico ao avançado com técnicas de cutilagem, esmaltação, spa e plástica dos pés e new design. Temos o curso de barbeiro profissional que aprende todas as técnicas de corte, curso de cabeleireiro completo que pega do básico até o avançado, curso de tranças afro e o curso de administração, que é onde você aprende a gerenciar o seu próprio negócio, finalizando com o curso de informática. Inove Cursos, sua escola de profissões. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões.
Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com o maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online. Você feliz. O problema, ele é fácil de apontar. É a educação. Tá. Né? E aí soma a falta de educação, na verdade, né? Com a vontade que o brasileiro tem de fazer acontecer, que é muito grande, ele faz acontecer mesmo sem educação. E vai fazendo do jeito dele. E acontece um problema na empresa e aí ele vai atrás para resolver, sabe? Mas falta a educação, saber como gerir uma empresa. Né? Pelo menos o básico, não precisa ser o profissional ali, mas saber o básico. Saber, por exemplo, que você estava falando aqui, ó, vamos separar as contas, pessoa física e pessoa jurídica. Pô, a pessoa física e pessoa jurídica são 2 pessoas distintas. Cada um tem sua vida própria. Né? Você, mesmo sendo empresário, sendo dono dessa empresa, você tem que ter um salário dela. Você não pode ir lá tirando, pagando contas, né, pessoais, pagando as suas viagens pessoais da conta da pessoa jurídica. Né? A pessoa jurídica é como se fosse uma empresa que você não consegue tocar ali nela. Você trabalha para ela, você ganha um salário dela. E aí ela vai vivendo e vai crescendo. Mas questão de organização e conhecimento são fundamentais para um empresário. E o conhecimento pode ser básico. Não precisa ser muito, não. Se a gente não tiver um empresário, né, próximo, um amigo, que a gente consiga colar e pegar umas dicas. Como é que tu faz? Alguém que já fez acontecer. Né? Alguém que já criou uma empresa, já tem uma empresa rodando. Bom, senta do lado do empresário e diz, como é que você faz isso? Porque você conseguiu. Do jeito que você faz, certo ou não, você já chegou aqui. Vamos aprender com quem já chegou lá. Né? Então, e digo assim, não é difícil se organizar, tem que ter organização. Mas eu vejo que o ponto principal, e vou chutar números aqui, de 90% ou mais dos empresários, se botasse um pouquinho mais de organização na sua vida, né, um pouquinho, uma pitada de conhecimento, eles iriam muito mais longe. Sim, perfeito. A gente participou do treinamento que vocês promoveram aqui da Valorize, né? E, nossa, quanta coisa boa que foi falada, quantas coisas que realmente abrem a mente do empresário, né, do empreendedor. E eu queria saber um pouquinho, cara, como que surgiu a ideia do plano de voo, como que veio a ideia, vocês fizeram 3 encontros, né, com empresários. Conta um pouquinho pra gente também, porque tá dentro dessa área de capacitar, digamos assim, ou trazer um pouco mais de conhecimento. Foi visando essa dor realmente que vocês identificaram em muitos empresários? Conta um pouquinho sobre esse planejamento pra gente. Então, bem bacana, Thiago, lembrar desse encontro, né? A gente fez, a minha esposa,
ela sempre martelou na minha cabeça falando, Ronaldo, você tem que fazer um encontro, passar um pouquinho do como você faz hoje para empresários aqui da região, aqui de Bom Jardim, para abrir a mente. Tanto que a gente fez, ela pegou o celular no primeiro encontro, gravou assim, na câmera, ali no Instagram, e pensando, vou reunir 4, 5 empresários e fazer um encontro. E apareceram 15, 20 empresários, né? Então era para ser um encontro, a gente está indo para o 5º agora. Uau. Né? E a ideia era ter parado no primeiro só, era só para dar aquela palestra ali, né? Mas o pessoal gostou e foi muito bacana. Até o último encontro, o encontro acabou e o pessoal ficou 1h30 ainda na sala debatendo entre um empresário e outro. Eu faço assim de tal forma, eu tenho tal dúvida, sabe? E são encontros que não tem custo. Sim. A gente está fazendo aí para realmente unir os empresários, né, trocar experiência, que é isso que muitas vezes precisa, né? Gerar insights, né? Porque tu vai lá, né, com a cabeça aberta, você descobre, tal empresário faz assim, ou eu posso fazer de tal forma, e melhora para sua empresa, né? Traz melhorias para dentro da sua empresa. Então, esse era o objetivo. Sim. E aí a gente está indo para o 5º encontro agora. Aí vem bastante pessoas aí de Friburgo para cá. Metade da turma que vem para cá é de Friburgo. Metade aqui de Bom Jardim. E todos os empresários acabam crescendo com esse encontro. Então, acaba sendo muito, muito bacana. E sabe que se cada empresário que vai lá ou conseguir melhorar, ou você, ou qualquer pessoa que estiver nos assistindo aí, tanto na empresa quanto na sua vida pessoal, conseguir melhorar 1% por dia sobre qualquer coisa que você faça. Pense o seguinte, vou melhorar, sei lá, como eu atendo meus clientes, ou como eu vou dar bom dia para minha esposa, ou como comer melhor no meio-dia, eu vou comer 1% melhor hoje. E durante um ano inteiro, você for melhorando 1% apenas, 1%, que não é quase nada, 1%. No final do ano, você vai ter ficado 38 vezes melhor do que hoje. Então, depois, passou um ano, melhorando 1% só por dia, você fica 38 vezes melhor. Então, não é difícil, todo mundo pode melhorar 1% por dia. Com certeza. Excelente. Inclusive, pra gente ajudou muito, né, Thalia? Thalia, se quiser compartilhar também aí, o microfone dela tá aí, porque eu acho que, principalmente, a apostila também ajudou muito a gente, né, de entender muitas coisas. A parte financeira também é muito legal e eu acho que a troca ali entre os empreendedores, empresários que estavam ali também foi muito legal. Então, pra gente foi muito legal estar participando desse encontro de vocês. E a Thalia também tem uma palavrinha sobre isso, né? Olá, tudo bem, Ronaldo? Olha só. Eu li o material, eu tô lendo aos poucos. E, assim, eu achei incrível tudo que tem escrito ali, as ideias, os insights. A gente tinha uma metodologia antiga para poder fazer a nossa parte financeira. Então, tem ideias ali, tem soluções, exemplos dentro do material que vocês entregam ali. Tem um e-book, né, que vocês entregaram para dar esse material de apoio. E esse material me ajudou muito a gente a melhorar a forma como a gente fazia, para poder tomar menos tempo, para a gente analisar coisas que a gente não estava percebendo. Então, assim, foi muito interessante o encontro em si, as coisas que foram ditas ali, essa parte dos processos, que lá você esmiuçou bastante também. Então, assim, muito legal essa ideia. Eu acho que, assim, é um ganho eu não consigo nem dizer como que isso vai ajudar os empresários que se reúnem ali para poder fazer esse network, para ter essas ideias, que era uma coisa realmente que faltava aqui na nossa cidade, essa atenção, esse carinho com os empresários, porque, como o Thiago falou em um momento da conversa, muitos começam e não sabem como empreender, não tem essa ajuda. E, às vezes, nem tem essa mentalidade de, poxa, eu preciso estudar isso aqui. Quer ficar fazendo ali no errado. Então, quando tem esses eventos que promovem isso traz segurança, isso traz esperança de conseguir melhorar. Então, assim, eu achei tudo excelente. Gostei muito. Bom. Não tem feedback melhor do que esse, né? Obrigado. Eu, como empresário, nossa, eu gosto muito. E a gente faz isso para ajudar. Eu já passei, se lá no começo eu tivesse tido essa ajuda, poxa, você teria me ajudado demais, né? Porque eu não teria errado tanto. Sim.
né? Teria acertado um pouco mais, né? Então isso falta. Isso é educação. Maneiro. A educação que a gente estava falando. Muito bom. A gente avançou um pouquinho no tempo, mas dando uma... né, voltando um pouquinho na linha do tempo, a sua vinda para Bom Jardim, como que aconteceu, cara? Conta um pouquinho pra gente também aí, a sua chegada aqui em Bom Jardim, e você, poxa, trabalha nessa área telefônica, tecnologia, aí de repente vai para a área contábil também. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa transição, ou esse acréscimo também no seu hub aí de empresas também. Claro, bacana. Então, casei, né? Casei e aí sabe que o cara não manda muito depois disso, É verdade, né? é verdade. Então, a minha esposa é daqui, a gente vem, onde a família estiver feliz, a gente está feliz também, né? Nós, enquanto homens da casa, aí a gente fica feliz, a família estando bem, né? E aí a gente veio para cá, eu vim para cá, na verdade, e aí eu inquieto aí como empresário, né? Minha esposa também tem 1 milhão de ideias por dia, né? E a gente pensou, não, vamos montar uma segunda Valorize. Sim. que vai trabalhar apenas com BPO financeiro, terceirização financeira, ajudando empresários. Tá, conta pra gente, só um parênteses, Claro. o que é BPO financeiro, só para contextualizar. Boa, bem falado aí. O que é o BPO financeiro, então? A gente pega o financeiro da sua empresa, né, e traz para nós. Então a gente faz todos os processos financeiros, pagamentos, cobrança de cliente, tudo que envolve o financeiro, é como se você tivesse o departamento financeiro da sua empresa dentro da Valorize. Então a gente já tem os profissionais, que já tem as planilhas prontas, que já tem todos os processos prontos, a gente adapta para cada empresa e toca o financeiro de dentro da Valorize. Então essa Valorize, ela trata somente o BPO financeiro e já agrega junto a empresa de contabilidade, que é do Rod, Sim. né, que já está aí há 35 anos no mercado, aproximadamente. Então, as duas empresas juntas acabam somando bastante para os clientes, né? Legal. Então, a gente criou essa empresa aqui agora, que foi a última empresa do grupo aí criado, né, com esse propósito. A gente criou agora, deve estar quase 1 ano já no mercado. Legal, legal. E aí o propósito, então, é ajudar esses empresários, tanto nessa parte da finança jurídica dele, quanto na pessoa física também, né? Então, Exato. Vocês nesse 1 ano e pouquinho aí já de empresa, quais desafios que vocês encontram assim, cara, que normalmente já dá para uma pessoa que está assistindo nosso podcast falar assim, opa, eu me assemelho com essas dificuldades ou com esses problemas também? Número um absoluto. O empresário, ele chega para nós com a sensação que está trabalhando, que trabalha demais e não vê resultado no final do mês. Sim. E isso é uma consequência, na verdade, geralmente pela falta de organização, né? A gente traz essa pitada de organização para o empresário, ele começa a enxergar os números, começa a enxergar o que está rendendo, o que não está rendendo, né? E quando o empresário... A matemática ela é muito, muito boa porque ela não mente, né? São números. E quando você traz essa clareza para o empresário, né, de onde está indo o seu dinheiro, né, o que você pode gastar, o que você não pode dentro do mês, será que você pode investir? Será que você pode comprar um carro ou não é o momento? Quando você traz essa clareza, lá na frente você não se aperta. Você vai ter dinheiro para pagar as contas, você vai dormir melhor. Então, e muitas vezes a terceirização financeira custa menos do que você contratar um funcionário CLT para sua empresa. Sim. Então, se você tem uma empresa que tem um funcionário fazendo o seu financeiro, às vezes bota ali um auxiliar aí fazendo os pagamentos e tal, a terceirização custa menos e você coloca um contador para fazer isso. Bota um profissional, uma pessoa formada na área, usando os processos da Valorize. Sim, sim. Interessante. Hoje a gente tem visto que essa procura, na verdade, pelo conhecimento da área contábil, entender como que funciona essa questão de imposto, tem crescido porque o pessoal tem visto que está indo muito dinheiro para imposto, né? E existem formas legais também de dar uma amenizada nessa Sem quantidade, dúvida, né? sem Porque a dúvida. gente fala...
ouve muito falando sobre sonegação, do pessoal, deixar de pagar. Mas isso é crime, né? Sonegar é crime. Mas existem meios legais de você fazer uma organização e uma gestão mais adequada da sua contabilidade, não tem? Com certeza. Geralmente o brasileiro faz errado por falta de conhecimento. Eu já passei por isso. Então, como eu estava te falando antes, se eu tivesse essa ajuda lá atrás, teria atalhado muito para mim. Vou dar um exemplo. Sim. Há alguns anos atrás, tinha uma empresa, eu tinha um escritório de contabilidade e eu tinha uma empresa que estava pagando 50 mil reais a mais de imposto por mês. Nossa. 50 mil reais. 50 mil já dói demais, né? Sim. Pagar de imposto. Mas e você pagando isso a mais, né? Então, o que acontece? Uma boa contabilidade, né? Um bom advogado tributarista, se tiver os dois juntos, melhor ainda, pode te orientar. Ronaldo, você está aqui no Simples Nacional. Se a gente migrar para outro regime, a gente tem aqui no Brasil lucro presumido ou lucro real, né, os mais conhecidos. Então, eu saí do Simples, fui para o lucro real e aí economizei 50 mil reais de imposto por mês. Com 50 mil, o que eu não consegui fazer a mais na minha empresa? Sim. 50 mil reais a mais, eu contratei mais pessoas, eu comprei 2 carros, né, e fiz girar mais dinheiro dentro da minha empresa, com 50 mil. Com um simples detalhe contábil. Então, e legal, 100% legal. Eu só mudei o regime, a forma de apurar imposto. Enquanto o simples você paga, de forma resumida, né? O simples você paga imposto sobre a nota fiscal emitida. Então, se eu emiti R$1.000 de nota, eu vou pagar imposto sobre esses 1.000. Né? O lucro real, você paga imposto sobre o teu lucro. Se você não tiver lucro, teu imposto está lá embaixo. Se você tiver lucro, teu imposto vai ser mais alto. Né? Então, é claro que isso não existe uma regra que vai funcionar para todo mundo, né? Mas tem que sentar com o empresário e entender quais são as contas, se o empresário tem muito lucro, não tem muito lucro, para saber se esse regime que ele está trabalhando é o melhor. Esse é só um exemplo, né? Porque pode ser mudado de regime e você paga menos imposto. Sim. Né? E quem vai apontar isso aí é o contador. Só que muitas vezes o contador não faz isso. O contador vai deixando, que aconteceu comigo. E se eu tivesse lá atrás, anos atrás, alguém para me falar, olha, Ronaldo, você está errando aqui, vai por esse caminho, olha esse... Né? Porque eu lá atrás nem sabia que existia outro regime tributário. Né? Eu como empresário não sabia. Né? Mas isso há anos atrás, agora foi corrigido, enfim, a empresa toma outro rumo. Né? Então, independente do seu porte, né? Mas quanto maior você for, a necessidade de ter uma boa contabilidade, ter um bom advogado tributarista é enorme. Né? Você saber lidar com os números, saber ter clareza. Né? Se você, enquanto empresário, não sabe e não quer saber, procure quem sabe. Sim. E que vai fazer por você. Sim. Mas não feche os olhos e fique empurrando. Se você está com a sensação, eu estou com a sensação que estou pagando muito imposto. Vamos avaliar. Às vezes tem alternativas dentro da legalidade que você consiga pagar menos. Né? Às vezes a falta de conhecimento também leva a gente a adotar caminhos errados. Muito bom, cara. E é muito legal você alertar sobre isso, do sentido do contador, né, ter essa visão personalizada para a situação do cliente, porque a gente vê que muitas vezes, né, a contabilidade ela é feita ali meio que padrão, né? O pessoal pega ali e vai fazendo a questão dos impostos, das notas, e enfim, não vai muito na questão do o que esse cliente seria melhor para ele, né? Que foi o que aconteceu com você nesse caso, né? De pagar 50 mil reais a mais de imposto, que é uma baita de uma diferença. A gente vê no Brasil que os impostos que a gente já tem que pagar já são muitos, né? Já tomam uma parte muito grande, é um sócio meio ingrato da nossa empresa, né? É um sócio. Então, a gente tendo essa economia de imposto é algo assim muito legal, muito legal. E isso não é só para empresas grandes, empresas pequenas. Se conseguir economizar R$1.000 por mês, Sim, poxa, já dá uma diferença enorme. Sim. Né? Então, quanto maior a empresa, maior vai ser o estrago. Quanto mais esperar, maior é o estrago. Né? Perfeito. Você também é um cara que investe também fora do Brasil, né? Você tem empresa fora do Brasil. Conta um pouquinho pra gente, até pra a galera que é empreendedor aqui da nossa região, não tem um pouco dessa
dessa experiência ou dessa realidade. Conta um pouquinho pra gente como que é um processo, talvez, de abrir uma empresa nos Estados Unidos. É mais fácil, é mais difícil? Eu vi lá no Instagram da Tainan que vocês recentemente fizeram uma visita também, uma viagem lá nos Estados Unidos. Conta um pouquinho pra gente desses bastidores, digamos assim, que é abrir uma empresa fora do Brasil, cara. Perfeito. Olha só, os Estados Unidos, especialmente, é um país que gosta de empresários. Tá. Você vai para lá, eles deixam um terreno fértil para empresário. Não é como no Brasil. É mais difícil eu abrir uma empresa aqui no Brasil do que abrir lá nos Estados Unidos, mesmo sem ter visitado lá. Uau. Tá? Então, os Estados Unidos facilitam. Os Estados Unidos, eles querem o dinheiro circulando por lá. Né? Então, não é à toa que empresários acabam procurando os Estados Unidos. Né? A gente abriu 2 empresas lá. Estamos em processo de abertura, na verdade. A gente abriu uma holding lá e uma empresa para prestar serviços. Né? E a gente vai prestar serviços para outros países em cima dessa empresa. E a gente foi lá conhecer, né? Fomos lá para Orlando. Conhecer o escritório, a gente contratou um escritório para fazer essa abertura, né? E lá as coisas são muito mais simples, tanto para abertura quanto para impostos. Imposto lá, se você falar, eu conversando com o pessoal lá, se você falar que aqui no Brasil eu pago imposto sobre a nota fiscal que eu emito, eles vão achar isso ridículo, sabe? Eles não acreditam, poxa, o empresário emite uma nota de R$1.000 e paga imposto em cima desses 1.000? Eles não acreditam, não conseguem. Porque lá o imposto é em cima do lucro. Se você tiver lucro, você vai pagar imposto. Então, a sua empresa aqui emitiu várias notas durante o mês. Cara, você teve lucro? Se você teve lucro, você vai dividir uma parte com o governo. Sim. Tá? Mas tá bom, né? Perfeito, justo. Né? Agora, aqui no Brasil você teve, eu ia falar aqui, né? Não teve lucro Se você teve ou não teve lucro, ali, o governo vai estar ali batendo, quero a minha parte, né? É uma grande diferença, né? Exatamente. E aqui na América do Sul, não querendo te cortar, mas parece que o Paraguai tem colocado esse meio de tributação também, né? O Paraguai está com muitos incentivos. Vários empresários, vários conhecidos estão indo para o Paraguai. Tá? Mas mudando também, aí é um assunto um pouco mais complexo, mas mudando também a residência fiscal da pessoa física para o Paraguai, para pagar menos imposto. Tá? Porque, por exemplo, lá no Paraguai você não paga imposto sobre divisão de lucros. Aqui no Brasil você está pagando já esse ano. Né? Um outro exemplo lá, voltando... Cada país... A gente não precisa ficar focado só no Brasil. A gente pode mudar a nossa residência fiscal para o país que a gente achar mais adequado. Né? Isso é tudo totalmente dentro da lei. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você tendo uma empresa lá, todos os teus bens, para sucessão, se eu falecer, os herdeiros vão ficar com os meus bens. Né? E aqui no Brasil eu pago imposto sobre isso. Só eu falecer, vou passar para os meus filhos, para minha esposa, eles vão pagar para receber esses bens. Né? O imposto de morte, né? É o imposto aí, o ITCMD, né? Sim. E aí você tem que pagar, fora inventário, fora... Meu Deus. Um monte de coisa, né? Lá nos Estados Unidos, até 13 milhões de dólares, se for residente fiscal de lá, você não paga. Então, os herdeiros recebem... E ponto. Né? Então, o que acontece? Muitos empresários que têm até 13 milhões de dólares em bens aqui no Brasil montam a empresa lá, a empresa de lá vira dona dos teus bens daqui, e aí está feita a sucessão sem custo para os teus filhos. Tá? Então, quando você chega num certo ponto, você procura outros países que possam te dar alguns benefícios fiscais. Né? Mas as empresas que estão aqui no Brasil continuam emitindo nota pelo Brasil, gerando imposto no Brasil e tudo mais. Mas você consegue, na sua pessoa física, né, ter alguns benefícios quando você muda essa residência, muda de residência fiscal. O Paraguai é um deles que está tirando muitos empresários brasileiros daqui. Tem muitos empresários que saem daqui, mudam para o Paraguai, só que tem que viver lá por um tempo. Né? Muda para o Paraguai, fica lá um tempo, usufrui dos benefícios, recebe o que precisa receber e depois muda de volta para o Brasil. Tem bastante. O Paraguai abriu as portas para muitas outras coisas também. Importação é um deles. O custo de importação no Paraguai é muito mais baixo para várias
vários itens também. Então, se você é empresário, você tem que saber disso, né? Dependendo do seu ramo. Ah, eu sou importador. Opa, vamos olhar para fora do Brasil também. Será que o Paraguai, que está logo aí do lado, nosso vizinho, pode oferecer algum benefício? Ou eu já tenho um certo porte. Mesmo aqui em Bom Jardim, eu já tenho um certo porte. Opa, será que os Estados Unidos não é uma boa? Existem outros países muito bons, né? Mas a gente tem que pensar. Né? Sim, sim, sim. Por que não, né? Sim, excelente. Tudo dentro da legalidade, Sim. nada fora, né? Sim, não, é excelente. É pensar realmente fora da caixa. Isso daí é fundamental. Eu penso que o Brasil, né? Por exemplo, a questão de importação, tem taxas muito altas aqui no Brasil, né? Relativamente altas, digamos assim, com um pretexto de proteger, né, a produção local, né? Utilizam isso. É mais caro trazer produtos de fora porque tem que valorizar o que é fabricado no Brasil. Mas acaba que o fabricado no Brasil também tem muito imposto também, fica tudo muito caro. Gente, né? infelizmente o Brasil é muito ineficiente. Exato. Para o comércio no geral. Ele é muito ineficiente. Exato. Tanto é que a nossa taxa Selic está nas alturas. Taxa Selic alta mostra a ineficiência do país em gerenciar, né, suas compras e vendas e seus ativos dentro de casa. Uhum. Esse microfone aqui, por exemplo, você comprou, pode ter comprado aqui no Brasil. Uhum. Parte do dinheiro dele está indo lá para quem fabricou o chip. Com certeza. Né, para quem ou projetou. Parte do dinheiro, mesmo que tu tenha comprado aqui, está indo para outro país. Enquanto o Brasil não conseguir produzir tudo isso aqui e ter mentes que saibam produzir, estou falando só do microfone, mas vale para tudo. Ter mentes para produzir isso aqui dentro do Brasil, que a gente tem muitos desempregados aqui no Brasil. Sim. Né? Então, a gente precisa de um governo para trazer indústrias para cá, qualificar essa mão de obra, trazer conhecimento, produz aqui, o preço cai. É verdade, é verdade. Inclusive, por exemplo, essas câmeras aqui são da Sony, nenhuma delas são brasileiras, tudo importado. Aí paga um absurdo de taxa de importação. Ah, mas compra uma câmera brasileira. Não tem. Olha só, né? Não tem. E aí, agora pede se algum empresário quer investir numa fábrica com os custos altos que existem hoje. Hoje a minha empresa está no lucro real, cada funcionário, um funcionário que ganha 10 mil reais, vamos supor. Ele vai me custar 17 mil reais na minha empresa. Uhum. Ele ganha 10, me custa 17 mil. Mas o que ele bota no bolso mesmo é 7,5 mil, por causa do imposto de renda, né? E de mais impostos. Então, veja bem, me custa 17 e ele ganha 7. Quem fica com o restante? É o sócio. Agora vai pedir para um empresário aí, se quer montar uma indústria aqui no Brasil, para contratar diversas pessoas e ter que ter estômago, né, para passar por todos esses problemas, toda essa parte jurídica que a gente dorme com uma lei e se acorda com outra lei. Né, o contador está nessas juntas, viu? Às vezes o contador, se não se atualiza, as leis mudam. Agora, no virado do ano, foi o ano, né, o final do ano que deixou todos os contadores do Brasil maluco, né, com tantas mudanças, como que vai ser, né? Mudanças de impostos. Então, a gente tem que se atualizar demais aqui no Brasil. Muitas regras mudando o tempo inteiro. Então, enquanto a gente não tiver um terreno fértil aqui no Brasil para as empresas poderem trabalhar, sem o governo puxando, né, sem o governo travando, para te contratar. Pensa o quanto mais pessoas eu não contrataria se tivesse menos impostos em cima de uma contratação. Claro. Sim, com certeza. Eu contrato uma, pago quase duas. Sim, sim. É porque a matemática ela acaba não fechando no sentido do que o governo faz hoje, porque o povo ativo de trabalho tem que pagar os inativos. Então, o fundo de garantia, por exemplo, e o recolhimento do INSS, que são um dos impostos que tem, né, uma das taxas que tem que pagar, quando você paga o seu INSS, você não está fazendo uma poupança para a sua aposentadoria. Na verdade, o governo está recolhendo para pagar os aposentados de hoje. Então, vai chegar uma hora que vai dar um problema, assim, gigante. Não, o problema já existe hoje. Só não estourou, então ninguém quer botar a mão nesse vespeiro. Não, o problema está aqui, já está acontecendo hoje. Sim. A balança está bem desequilibrada. Sim, tem mais gente recebendo, o povo ficando cada vez mais vivo, né? E
90 anos, 100 anos, né? O pessoal até brinca, né? Falando que é o terror do INSS, mas isso daí é uma verdade, gente. As pessoas vão viver cada vez mais. Vai passar aí tranquilamente dos 80, 90 anos, com o avanço da ciência, né? Da medicina, as pessoas vão viver mais tempo. Então, como que vai pagar essa galera aposentada? E eu acredito, até para a gente caminhar para o final do nosso podcast, passa rápido 1 hora, que um planejamento de uma previdência privada é algo que também já tem que estar ali no caderninho, na planilha do empresário, não é? E quanto mais novo é o empresário, melhor para começar, porque você investe menos e deixa os juros trabalhar. Eu mostro isso aí também, mostro a tabelinha lá no nosso encontro, né, o quanto que você precisa guardar, né, para atingir o que você deseja, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Então, quanto mais novo for, começa guardando. Para quem não tem essa, sendo ou não sendo empresário, né, eu já vou deixar uma dica aqui, tem o hábito de poupar, tem o hábito de guardar. Você vai guardar para o seu eu do futuro, né, porque não conte com a aposentadoria aí do INSS, não faça isso. Cria sua própria aposentadoria. Quer contar com o INSS? Ok, mas tenha mais um plus, porque só pelo INSS vai dar ruim lá na frente. Acaba que a pessoa conta com o INSS que ela é obrigada a contribuir. Né? Exato. Todo brasileiro precisa, é obrigado, não é opcional. Né? Todo mundo tem que contribuir, mas a chance de que a gente não consiga nem chegar nessa aposentadoria, por exemplo, o pessoal da minha idade, de 30 anos aí para baixo, eu acho muito difícil conseguir receber esse dinheiro assim da aposentadoria do INSS, porque a conta não vai fechar, cada ano vai piorando, né? Então, é algo que a galera precisa realmente pensar, inclusive os pais pensarem para os filhos, né? Tendo a possibilidade ali já de deixar uma quantia reservada. Eu até vou abrir um parênteses aqui, eu tive recentemente numa cooperativa aqui de Bom Jardim, fui muito bem atendido pela gerente, ela falou: Thiago, é uma das coisas que a gente tem aqui de oferta é ter uma poupança, né? Só que com um rendimento maior para o seu filho. Então você já consegue ir contribuindo com o nome dele, abre uma conta no CPF dele, né? Tudo certinho. E aí você vai depositando, que ele lá na frente vai poder resgatar esse dinheiro. Então é algo que os pais hoje já têm que começar a pensar para também dar uma certa segurança, né, para o futuro, porque é muito incerto, na verdade, as coisas. Mas, como eu disse, uma vez escutei a Natália Arcuri dizendo: quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo, né? Porque aqui a gente nada contra a maré tranquilamente e tem muitas pessoas bem-sucedidas, né? Então, é legal poder conversar com você aqui no nosso podcast também, que é um empresário bem-sucedido, graças a Deus por isso, graças aos seus esforços, e poder compartilhar um pouco da sua experiência com a gente aqui no nosso podcast também. Claro, eu gosto muito de ajudar aí outros empresários que têm vontade, assim, como você, Thiago. Para mim é um prazer enorme poder ajudar, poder passar um pouco do que eu passei. Né? E para que você crie a sua história da melhor forma possível, né? Com a melhor trajetória possível. Né? Então, para mim é bom demais ver quando a minha ajuda muda um pouquinho da sua rota, que faz você ser um empresário melhor. Isso é ótimo. Excelente. Como que faz para acompanhar a Valorize, as suas empresas, né? É a Saper, né? O nome da empresa de tecnologia. Isso, a empresa de tecnologia é a Saper, é lá de Palhoça. Nós temos outras empresas aí no grupo. Temos empresas de mentoria, de vendas, mas isso legal. é para high ticket apenas, empresas acima de 500 mil de faturamento. Legal. Agora, aqui a Valorize, a gente começou ao contrário. A gente começou com empresas abaixo de 500 mil de faturamento para terceirizar o financeiro. Né? E uma acaba ajudando a outra em questões de experiência, porque lá na frente a gente vai na Valorize, a gente vai atender o público maior, né, maior ticket, e a empresa de vendas de menor ticket. Legal. Então vai acabar agregando. E, enfim, a Valorize está aqui em Bom Jardim, né, dá para nos encontrar no Instagram, na Valorize Oficial, né, e estamos à disposição para trocar uma ideia, tanto na área contábil, na área financeira, que é que a gente consegue ajudar mais os empresários, né? E também, se você for aqui de Bom Jardim, for empresário, não importa o tamanho, tiver a mente aberta, quiser aprender, no nosso Instagram, a Tainã, volta e meia, abre uma turma
né? A próxima vai acontecer amanhã, mas já está fechado. Aí para o mês que vem, com certeza a gente vai ter mais turmas aí, gratuito. Entra com vontade de aprender e de ensinar outros empresários. Lá são 2, 3 horinhas de bate-papo, né, que troca de conhecimento. Muito bom, excelente. Olha, vale a pena. A gente participou da segunda turma e a gente pode dizer que foi maravilhoso. Tá ali aí, deu um feedback também da visão dela, e eu também trago esse feedback que foi, assim, ensinamentos assim que ajuda muito a gente a abrir a nossa mente, né? Enxergar de outro panorama, enxergar que é possível. Às vezes a gente fala assim, poxa, 1 milhão tá muito distante, mas quando você reparte esse 1 milhão em pequenas parcelas, né? E o decorrer dos anos com os impostos, você vê que é possível, dá para chegar lá, né? E a gente vê a nossa empresa crescendo e a nossa pessoa física também crescendo, é algo que eu acho que todo brasileiro sonha, e a gente fica cada vez mais feliz em ver, poxa, dando resultado, ajudando outras pessoas. Você tem a possibilidade de ajudar a sua família, você tem a possibilidade de ajudar outras pessoas, você tem a oportunidade de gerar emprego, fomentar a economia. E não esperar cair do céu, né? Nada cai do céu, só a chuva mesmo que vai cair do céu. E olhe lá, né? Que se não tiver ali o processo do ciclo da água, também não acontece a chuva. Então, são vários fatores. Então, não tem como esperar. Ah, vai acontecer, eu vou depender de algo, né? Depender de um bom momento, da economia, vou depender... Não, faça agora. Eu vi um podcast, Ronaldo, do Flávio Augusto, e ele falando, ele falou com o Joel J, né? Joel J, eu ganhei dinheiro em todos os governos. Quando eu abri a Wizard, a escola de inglês, era Fernando Henrique Cardoso. Aí depois teve outro governo do Fernando Henrique Cardoso. Aí depois teve o governo do Lula. Depois teve o Lula de novo. Depois teve a Dilma. Ele falou assim, eu ganhei dinheiro em todos esses governos, não posso depender, o governo X vai me fazer ganhar dinheiro, né? Eu vou trabalhar independente dessas circunstâncias. Uns talvez vai facilitar um pouco mais na questão que o Ronaldo falou de fomentar a economia, mas o que depende do nosso esforço, a gente não pode falar de terceiro, algo que não está sobre o nosso domínio. O que está sobre o seu domínio, o nosso domínio? É acordar cedo, é estudar, é prestar um serviço de qualidade, um pós-venda de qualidade, fidelizar o teu cliente. Isso daí está sobre o seu domínio, né? Aonde tem problema, tem dinheiro. Exatamente. E o Brasil tá cheio de problema, viu? Vamos partir para resolvê-los, né? É isso mesmo. Muito bom, Ronaldo. Obrigado, tá, pela sua presença. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. E fica ligado com a gente aqui no nosso Instagram também, que lá a gente divulga a nossa agenda em primeiríssima mão, ok? Então, gratidão aos nossos parceiros, SAF Assistencial, Soneca Home, Free Online e também os nossos parceiros do Colégio Força Máxima. Segue a Valorize lá no Instagram, segue a gente também. E muito obrigado, Thalia, que já tem um tempinho que não opera o podcast. Hoje veio de forma extraordinária a operar, né? Então, obrigado aí. Ela que está de licença aqui dos serviços operacionais da empresa para poder focar na gestação. E daqui a pouquinho a Aurora tá chegando. E, né? Graças a Deus. E obrigado aí, Thalia, que veio aí fazer esse extra com a gente aqui. Beijão no coração, gente. E até o nosso próximo No Ar Podcast. Valeu, tchau, tchau.